Olá, bom dia, crianças. Tudo bem? Tudo bem então, né? Olha só, hoje é quinta-feira, hoje são 4 de junho. Hoje nós teremos aula então de língua portuguesa, agora no primeiro momento, e história no último momento, tá certo? Então vamos começar com língua portuguesa? Hoje nós vamos falar de um tema muito bom de fazer atividades aí. Nós vamos falar sobre as acentuações das paroxítonas, certo? Então, páginas 62 e 63 do livro didático, tá? Vamos rever um pouquinho aí do conteúdo, né? Sobre paroxítonas, oxítonas e proparoxítonas. Vocês lembram? Lembram, né? Então, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre paroxítonas, tá? Quando elas são acentuadas, tá certo? Muito bem. As palavras paroxítonas são aquelas onde apresentam sílaba tônica, tá? Na penúltima sílaba. São palavras onde apresenta sílaba tônica na penúltima sílaba, tá? O que é essa sílaba tônica? É a sílaba forte, aquela que apresenta maior entonação, tá? Como que nós percebemos então se essa palavra tem uma sílaba forte? Então nós precisamos dizê-la, tá? Em alto e bom som para que a gente possa ouvir qual é a sílaba forte ali que está sendo apresentada, qual que está sendo mais destacada naquela palavra. Então esta sílaba forte é a sílaba tônica, certo? Vamos colocar um exemplo aí. Louvável. Louvável. Então percebemos aí que a sílaba forte, que é a sílaba tônica, apresenta então na palavra vá, não é? Louvável. Percebemos aí? Então a palavra vá é a sílaba tônica da palavra louvável, tá certo? E como é que vamos saber se essas palavras vão ser acentuadas ou não, tá? Toda palavra paroxítona é acentuada quando? Coloquei aqui para vocês, ó, algumas regrinhas. Quando são terminadas em L, N, R, X, I ou is, U ou us, ão ou ãos, an ou ans, PS, ou uns. Então, todas as paroxítonas só serão acentuadas se elas apresentarem, então, essas terminações, certo? Professora, mas se tiver paroxítona terminada em A, E, O, então ela não é acentuada, tá certo? Só são acentuadas terminadas, então, com essas letras ou essas sílabas, tá certo? Alguns exemplos aqui. Lavável. Então percebemos aqui, eu circulei para vocês, ó, a sílaba tônica. Lavável, terminada em L. Então é uma paroxítona que será acentuada. Pólen. Então aqui, ó, só voltando aqui, lavável. Então nós temos aqui última sílaba, penúltima sílaba. Paroxítonas são palavras onde a penúltima sílaba é a sílaba tônica, é a sílaba forte, tá? Aqui pólen, última sílaba, penúltima sílaba. Então, pólen terminado em N, acentuado. Repórter, última, penúltima sílaba, então acentuada, pois terminada em R. Exemplo, então, palavras com terminação em X. Paroxítona, tórax, terminada em X, então nós temos última, penúltima sílaba, acentuada, pois terminada em X. Aqui exemplos, então, com estas sílabas. Lápis, terminada em is, última, penúltima sílaba, sílaba tônica acentuada. Bônus, terminada em us, última, penúltima sílaba. Então, esta é a sílaba tônica acentuada. Ãos ou ão. Então, nós temos aqui a palavra sótão, terminada em ão, última sílaba, penúltima sílaba. Então, a sílaba tônica acentuada. Ã
ou ans. Temos um exemplo, imãs. Imãs, terminada em ans. Última, penúltima sílaba. Sílaba tônica acentuada. PS. Aqui nós temos a palavra bíceps. Bíceps. É uma dissílaba, tá? Só tem 2 sílabas aqui. Bíceps. Então, nós temos terminação em PS. Última sílaba, penúltima sílaba. Então, sílaba tônica acentuada. E, por fim, nós temos palavras terminadas em ou uns. Última sílaba, penúltima sílaba. Então, esta é a sílaba tônica, deve ser acentuada. Entenderam? Então, muito bem, essas são as acentuações das palavras paroxítonas. São as regrinhas que nós temos que, então, seguir aí para poder acentuar essas palavras. Somente palavras paroxítonas terminadas, então, com essas letras, ou seja, com essas terminações, tá? Professor, e se tiver paroxítona que não são terminadas com essas letras, então não são acentuadas, tá? Mas se for acentuada em a, e, o, em, aí não são paroxítonas, serão então quem? Serão as oxítonas. Vamos rever um pouquinho então da acentuação das oxítonas. Então, quem são as oxítonas acentuadas? São palavrinhas oxítonas, onde a última sílaba é a sílaba tônica, é a sílaba forte. Então, toda palavra que encontrarmos com essas terminações a, e, o, ou no plural, em ou ens também no plural, que são oxítonas, ou seja, que apresenta a sílaba tônica na última sílaba, serão acentuadas, tá? Professor, então, se eu encontrar uma paroxítona terminada em A, uma paroxítona terminada em A, por exemplo, sacola. Sacola, terminou em A. Tem alguma terminação aqui de paroxítona em A? Não tem, né? Então, ela não será acentuada. Sacola, a penúltima sílaba é a tônica, terminada em A, então não é acentuado, tá certo? Então, paroxítonas com terminações em A, E, O ou ENS não são acentuadas, tá certo? Então, isso aqui é só para a gente rever, então, as acentuações de palavras paroxítonas, tá? E oxítonas, tá certo? Muito bem. Deixa eu comentar aqui com vocês os exemplos de acentuação em oxítonas. A ou as, maracujá. Em e ou es, que nós temos marés, tá? O ou os, avós ou avós. E ou ens, também, parabéns, tá certo? Então, só pra gente rever aí as acentuações. Muito bem. As atividades de hoje são da página 62, tá? Vocês vão fazer essas atividades. E da página 63, tá certo? Bem tranquilo aqui. Tendo dúvida, tá? Chama a professora. E do livro de atividades, página 26, tá certo? São atividades onde vai pedir para vocês colocarem acentuações, tá? São atividades onde vocês vão ter que separar as palavras paroxítonas, tá? São atividades onde vocês vão explicar o porquê daquelas palavras são acentuadas ou não, tá? Então, isso vocês vão ter as regrinhas aí em mente, quando são paroxítonas acentuadas e quando são oxítonas acentuadas, tá bom? Mas tendo dúvida, chama a professora aqui no horário de aula, tá bom? Pra gente poder, então, fazer as atividades, tá certo? Bons estudos para vocês, boas atividades e até a próxima aula. História!